Muito boa noite. Está começando mais um episódio do nosso querido apito inicial para começar a sua semana daquele jeito, falando de esportes. Vamos falar hoje da Nations, vamos falar hoje também Super da nossa mundial. querida Copa do Mundo de Clubes que vai começar nesse sábado agora. Eu tô aqui com o meu querido amigo Cauã. Boa noite. A gente pode notar que o Nicão não está aqui, ele pipocou na data de hoje. Então, hoje aparentemente eu vou ser o apresentador aqui junto do Cauã. E aí, Cauã, vamos começar direto. A gente passou aí nesse final de semana pela final da Nations League, uma final muito esperada, Muito. uma final de um confronto de gerações, pode ser assim dizer, né? O Yamal com 17 anos na final e o Cristiano Ronaldo com 40 anos. Então era um jogo que estavam esperando bastante. E aí, vitória de Portugal nos pênaltis. Pode-se dizer até que muitos esperavam que a Espanha ia dominar o jogo e ia vencer. E Portugal foi lá e surpreendeu e jogou muito bem a seleção de Portugal. O que você pode falar para mim, Calma? Boa noite. Cara, boa noite, pessoal, quem tá acompanhando aí, né? O pessoal até brincou muito, né, esse confronto de gerações com o filme do Carros, que é o McQueen contra o Storm no filme 4. Então Yamal e o Storm. E dessa vez a gente tem um final feliz, para muita gente, para outras não. Que é o Cristiano Ronaldo campeão, Portugal campeão mais uma vez, da Nations, segunda Nations dele, com um gol do homem na final. Sim, decisivo, gol dele. Velho e importantíssimo. Decisivo. Infelizmente se lesionou. Acabou lesiona no sentindo, final, saiu né? antes da hora. Sim. Mas ainda assim, Portugal campeão. E, cara, queria pontuar muito uma participação Nuno Mendes. Sim. Que lateral é Nuno Mendes? O Yamal não que conseguiu fazer nada o jogo inteiro por conta dele. Ele fez o Yamal ser substituído. Sim. Isso na prorrogação. Eu acho que é fato agora que a gente pode pontuar que o Nuno Mendes, desde do que ele construiu na temporada até agora, ele já é o melhor lateral esquerdo do mundo. Muito, muito. Cara, anulou o Yamal atacando, a assistência, se for considerar uma assistência, é dele. O gol do primeiro é dele também. Sozinho. Chega nos pênaltis, converte o dele. Baita jogador. Queria pontuar também o time da Espanha, que é um time muito encaixado, é um time que joga um futebol muito bonito, mas não sei, falta algo ali, né? Principalmente o setor defensivo, eu acho da Espanha muito fraco. Eu acho que o principal da gente poder comparar as duas seleções é que a principal força de Portugal é a força individual e a principal força da Espanha é a força tática. Sim. A gente pode ver que o time da Espanha, se você analisar um por um, tem vários jogadores ali que, em tese, são até mesmo desconhecidos. Tem jogadores da Real Sociedad, Sim. jogadores do Athletic Bilbao, por exemplo. E só que compensam muito na tática, né? A Espanha ela é uma seleção fortíssima taticamente e os jogadores cumprem 100% do que eles têm que fazer em campo. Tanto é que, se a gente parar para pensar, a Espanha é desfalcada, teoricamente, porque sem o Rodri, sem jogadores, sem um ataque ali, um centroavante, consegue ser muito presente e ser ainda muito forte. Não, sim. Então, se houvesse, por exemplo, uma seleção dessa forma, com esse mesmo nível tático, só que também com um elenco equilibrado, teria muito mais estrago. Dependendo se você pega ali, né, uma seleção 2014 ali da Espanha, você coloca alguns jogadores nessa atual, principalmente eu acho que um 9 falta muito isso na Espanha. Sim. O Oyarzabal é um bom jogador, mas só isso, não passa disso. Então você tem na Espanha. Ele é muito cumpridor. Ele cumpre o papel dele, né? Ele não é um 9 de ofício, só que ele é muito decisivo pela Espanha. Eu acho que a gente sempre bate na seleção brasileira. Ele, por exemplo, dá pra falar que ele é melhor que os últimos 9 da seleção brasileira, principalmente porque, se eu não me engano, nas últimas 4 ou 5 finais que ele disputou, inclusive 3, 4 delas pra Espanha, ele marcou em todas as finais. Sim. Isso jogando fora de posição. Ele cumpre muito bem o papel, principalmente pegando o reserva dele, é o Morata. Horroroso, que Morata. É horrível. Ontem perdeu o pênalti, inclusive. Tava na cara. Tava na cara que ele ia errar. Decisivo, ao contrário. Uhum. Mas é um bom jogador. Sim. Que ele pode... Podemos falar ele é um Rony? Não, europeu? jamais. Não, eu falo muito ali na parte de... não é a posição dele, mas ele cumpre o papel ali, ok... E é isso, não passa disso. Não... A questão da Espanha, que eu tinha pontuado anteriormente, ser muito forte taticamente, ela eleva o nível dos jogadores. Então tem muitos jogadores ali que podem ser medianos ou até um pouquinho mais para cima dos seus clubes, e na seleção jogam muita bola. Não é o caso, por exemplo, do Cucurella, que eu acho horroroso. É o péssimo. E fez uma péssima partida. Que ele fez, o grande destaque dele na carreira foi a Eurocopa. Só a Euro. Depois acabou, veio aquela musiquinha horrível dele. E é muito estranho porque a seleção da Espanha não é uma seleção que falta lateral esquerdo. Não, tem o Grimaldo, pô. Tem o Grimaldo. É o melhor lateral. Tem o Baldé do Barcelona, por exemplo. E você mantém o Cucurella.
Mas puxando de novo agora para Portugal, né? Que você falou muito do aspecto individual dos jogadores, mas eu acho que isso vem mudando também. Você pega hoje Portugal, os pontas de Portugal não são os melhores pontos do mundo. Você vai pegar, tem o Francisco Conceição, jovem promessa, o Diogo Jota. Não, mas o Jota não é titular. O titular é o Leão. Mas ontem foi o banco, né? Tava o Pedro Neto, inclusive, titular, que é uma promessa também pra frente. É que a grande questão é que o Leão ele tem muito potencial para ser titular. Ele ainda tá abaixo. Eu acho que a temporada dele, o ápice dele foi junto quando o Milan também tava um pouco melhor. O ápice dele acho que foi 23 ali, né? Decadência ele acabou sendo deixado de lado. Sim. Mas não é algo que faz falta também. Eu acho que a questão de Portugal que a gente fala que é um time muito forte é por causa da defesa, que é muito boa, e o meio-campo, que eu acho que é um dos melhores meio-campos do mundo. Acho que é o melhor, cara. Eu só não acho melhor que o da Espanha. Eu acho a Espanha eu acho o melhor da Espanha. É que a Espanha tem o Rodri, quando tá em bom Rodri nível... e Fabián? É melhor o de Portugal, você acha? Acho que o Dani Olmo é titular no lugar do Fabián hoje, hein? Não sei. Acho. A temporada do... Dá pra pensar, talvez o Olmo ali na frente de falso 9, como ele já fez. Pode ser. Mas eu acho o de Portugal muito bom, porque você pega o Vitinha. Pra mim, hoje é o melhor meio campo. Ali, quem faz a função dele é o melhor que tem. Cara, a consistência que ele dá... Aí eu penso a dizer que sim. Cara, a consistência que ele dá defensiva, atacando, é um cara... o pessoal brinca muito, que ele é muito frio, né? Sim. Pode ter 3 caras em cima dele, ele vai dar um giro e vai passar. Sim. E aí vai armar a bola, vai armar o jogo. Consagra com a final da Champions, que é campeão, jogando muito também. Ontem, na final da Euro, jogou muito também. Pra mim, eu acho que a função que ele exerce hoje, tanto no time quanto na seleção, ele é o melhor. Você pega um Bruno Fernandes, é excepcional, não tem nem muito o que falar. O United, de uma fase, ele consegue se manter, ainda assim. E o Bernardo Silva, que caiu um pouco recentemente, mas ainda assim é o Bernardo Silva. O Bernardo, nesse meio de campo, é reserva, né? Porque tem o João Neves também. É que pegando ontem, no jogo de ontem, né? Ele foi o titular junto ali. O João Neves estava até na lateral direita. Estranho, mas... Mas eu acho que Portugal ele vem mudando muito isso, principalmente depois do Fernando dos Santos, que fez, pra mim, o vestiário de Portugal tinha pra Copa de 2022 era horrível, tanto que você tinha a declaração do João Cancelo, que foi cortado da seleção, inclusive, depois. O João Cancelo que também é polêmico, né? Você declaração do próprio Bruno Fernandes criticando muito o que todo mundo colocava, que era só o Cristiano. Sim. Hoje em dia você já não tem mais tanto isso, né? Você tem um ambiente mais harmonioso. Então... Portugal se coloca como uma das favoritas, né, para a Copa do Mundo. Acho que a gente dá para listar um top 4 ali de favoritas, sendo a Espanha, propriamente dito, a França, a Argentina e Portugal. Sim. Eu acho que Portugal ainda pega um top 3 ali, hein? A França eu acho que caiu muito recentemente jogando ali, pelo menos. Como time não tem nem o que falar. A França né? jogando, ela sempre foi um pouco mais abaixo, mas ela sempre teve muita camisa na Copa do Mundo. Sim. Então, 2018 campeã, 2022 vice, mesmo com o Deschamps não conseguindo extrair o melhor dos seus jogadores, dá para falar que eles têm grande chance também de chegar numa possível final. Não, isso sim. França, que fez um grande jogo contra a Espanha, né, na semana passada, na semi da Nations, 5-4. Analisando só o resultado final, parece que foi um jogão, mas foi uma humilhação total da Espanha. A Espanha abriu 5-1, e aí a França foi buscar. Enquanto, do outro lado, a gente teve também a vitória de Portugal em cima da Alemanha de virada. Com gol de... 2-1, mais um gol do Cris. A Alemanha que também acredito que está mais ou menos no nível ali da seleção brasileira de ser um time de segunda prateleira. Não dá para falar que vai ser favorito à Copa do Mundo. E também teve a disputa de terceiro lugar, França e Alemanha. A França ganhou com muita facilidade, mostra também a fragilidade da Alemanha. É que a Alemanha acho que tem um meio campo muito forte, né? Sim. O Wirtz, tem o... Goretzka também é regular. O problema da Alemanha é o ataque, é muito fraco o ataque da Alemanha. Não tem um 9. Não tem. Joga tanto que a última Copa acho que usou o Fulkrug, que é ok. Salvador faz gol, mas não é um bom 9. Mas tem um meio campo muito... Musiala e Wirtz. Musiala, Wirtz absurdo esse meio campo. Kimmich também. Sim. Mas o problema é que o resto do time não se compensa. A né? defesa... O ataque é... A defesa é regular e o ataque é bem mediano. Sim. Gnabry, né, se eu não me engano. Até hoje que eu não gosto de todo respeito, nenhum dos dois é Sim. tudo isso que se fala, né? E agora... Pode concluir? Concluir. Vamos concluir então, né? Vamos puxar ali pro
pode-se dizer que é o torneio mais comentado em algumas épocas do ano, desde que foi anunciado? Não. Não? Ok. Não, Vamos falar de Super Mundial ou grande Copa do Mundo de Clubes. Cara, pra mim é um dos torneios que mais foi falado desde que foi criado, principalmente depois daquela polêmica toda do Florentino, que queria criar um novo torneio e tudo mais. Eu acho Veio que a Champions pra revidar isso também, né? É muito comentado mais pela polêmica do que pelo futebol em si, né? Pode ser. Eu acho que quem tá criando hype nessa competição mesmo, sem ser os times aqui do Brasil, são os outros times de fora também. Sim. Os da Europa praticamente estão quase descascando esse campeonato. A gente quer muito ver os confrontos europeus, né? Sim. Que com certeza devem com força máxima, possivelmente. E pegar também, né, os jogadores aqui brasileiros. Pô, você pegar um Palmeiras e um Botafogo e PSG, por exemplo, que vai ter na primeira rodada, se não me engano. Segunda, terceira, primeira rodada. Se não me engano, a segunda, o Botafogo estreia contra o Seattle Sounders. Certo. Então, pô, muito legal. Mas eu queria puxar para você uma pergunta que eu acho que ainda não gerou tanto um debate, mas que mais pro final do ano a gente vai ter esse grande debate. Que vai ser, a FIFA anunciou, né, o Super Mundial. Sim. E mudou o nome do Mundial que a gente tinha antes para Intercontinental. Certo. Para você, o campeão do Intercontinental vai valer ainda assim como Mundial ou não? Vai valer porque é a disputa ano a ano. Então, a gente não vai deixar de ter esse Intercontinental por causa da Copa do Mundo, né? Eu acho que a questão vai ser que, por exemplo, quem ganhar a Copa do Mundo vai ser campeão do mundo. Sim. Então, vai ter o emblema lá, se não me engano, vai poder usar o emblema de campeão por 4 anos. Então, óbvio que se acontecesse uma zebra e alguém de fora da Europa ganhasse, ia ser absurdo. Uma das maiores conquistas da história, se não falar a maior. Mas para mim vai ser mundial porque, querendo ou não, você vai enfrentar times de outro continente. É até mais difícil ganhar do que era nos anos anteriores, porque agora você começa mais cedo a jogar esse Intercontinental. Tem o confronto das Américas, se eu não me engano, que você pega o time campeão da CONCACAF, pega o time da Libertadores, e aí a partir daí vê se cai, por exemplo, contra um asiático ou um árabe ou um africano. E aí só na final você enfrenta o europeu, né? Sim, então o nível de dificuldade ainda é alto. Sim, mas eu queria puxar muito por um fato, pegando um clube brasileiro aqui, que nós dois somos torcedores, né? Que é nosso Palmeiras. Porque a gente vê muito... Eu jamais torceria pro Palmeiras. Não, eu falo pro... Mas pegando ali um debate no final de ano, como mudou o nome... Sim. Por exemplo, um corintiano. Ele pode muito bem falar que não é mundial. Mundial é o que a gente ganhou. Mas não faz diferença nenhuma. Não, pra gente não vai fazer. Mas pro resto... Não faz. Isso daí é coisa de discurso. Daí não faz diferença nenhuma. Porque a competição é a mesma, só muda o nome. Então, por exemplo... Essa questão que todo mundo chama de Super Mundial, o nome é Copa do Mundo de Clubes, ponto. Sim. E aí todo mundo fala Super Mundial, Super Mundial. A mesma coisa vai ser o Intercontinental no final do ano, que muita gente, o campeão, se por algum caso sair da América do Sul ou de qualquer outro país, vai chamar de Mundial de Clubes. Mundial. Porque, querendo ou não, é o mais justo, né? Se você parar pra pensar que a Copa do Mundo de Clubes, você vai enfrentar ali uma cacetada de time da Europa, então é muito mais difícil de você ganhar. A Copa do Mundo de Clubes a chance Impossível. De um sul-americano, de qualquer outro time sem ser europeu ganhar é 0,001%. Eu não digo que é impossível, porque às vezes você faz um joguinho retrancado, alguma coisa, você consegue passar. É impossível pela quantidade de jogos. Se você parar pra pensar ali, passou da primeira fase, você tem mais 4 jogos de mata-mata. E aí você ter o luxo de enfrentar 4 europeus seguidos assim é muito difícil. Não, sim. Então, fora a fase de grupo, você já pega um europeu, né? Então a diferença é discrepante, tanto no dinheiro quanto nos elencos. Mas depende da forma que os europeus vão encarar esse Mundial, né? Quem sabe se tem a obrigação ali, né? se tem a obrigação da FIFA de que a maioria coloque os grandes jogadores para jogar, até para atrair mais visibilidade. Mas já tem, por exemplo, treinadores falando que vão usar a competição para testes. O Xabi Alonso, se eu não me engano... muito provável isso acontecer mesmo. O Xabi Alonso, se eu não me engano, ele não vai com o Real Madrid completo, ele vai fazer testes ali, tem algumas contratações chegando, então ele vai usar para encaixar o time. Sim. Então dá para falar que para os europeus vai ser tipo uma Florida Cup ali, esse Mundial. Pode ser. Mas vamos puxar então os grupos. Vamos porque interessa. Quem a gente acha que vai classificar, nossa opinião. Grupo por grupo? Acho que pode ser, né? Acho que tem alguns grupos que não vai ser tão importante assim, mas...
Grupo A, Palmeiras, Brasil, Porto, Portugal, Al-Ahly, Egito e Inter Miami, Estados Unidos. Pra mim, acho é o mais que equilibrado. o meu palpite seria a ordem que tá assim mesmo. Acho que só o Inter Miami ficando em terceiro, mas os 2 classificados eu acho que é Porto e Palmeiras mesmo. Não deve sair muito disso se as 2 equipes jogarem o que sabem jogar. Sim. O que difere é a questão que, por exemplo, o modelo da Copa do Mundo ele é igual o da Copa do Mundo de seleções. Sim. Então, interfere muito a questão de quem é o primeiro, quem é o segundo, porque você acaba enfrentando o outro time da outra chave. É que se você for pegar assim também, às vezes você pode dar a sorte de ficar em segundo e pegar um time que, por exemplo, você pega um grupo mais... um europeu que muito tenha... difícil. Por exemplo, o grupo da Inter de Milão, se a Inter manda um time reserva, você pega um River ali, que às vezes, ou o Monterrey, que às vezes classifica em primeiro, você pode ter a chance de pegar um confronto um pouco mais fácil, mas ainda assim muito difícil, né? É que conta muito com a zebra, com o Si também, né? Não, sim. E aí é muito complicado. Mas dá pra falar que dos times sul-americanos que tem, o Palmeiras tem um grupo mais acessível ali, pelo nível que tem do elenco e pelos outros adversários que as equipes têm. Eu já não sei porque a gente tem um Flamengo ali com um grupo que... Não, do Flamengo é mais difícil pra mim. Não sei. É mais difícil. Cara, é que o europeu do Palmeiras é mais fácil, é mais acessível. O do Flamengo é o Chelsea. Então, mas é mais um difícil mais justamente difícil. porque é um Chelsea que contratou bastante, investiu bastante. E aí também tem um LAFC também, né? O Los Angeles, que é um time também muito bem investido, é um dos melhores times da MLS. E quanto o do Palmeiras, é muito superior, por exemplo, ao Inter Miami, que tá no grupo do Palmeiras. Não sei. É superior. Cara, é que se você pega o Inter Miami, você pega os caras que tem jogando... Se eles jogarem o que eles sabem realmente, eu acho que é um time melhor. Mas esse problema não joga. O coletivo do Los Angeles é melhor, tanto é que o Los Angeles foi campeão. Mas, tipo... Não, nem sei se foi campeão ou não, mas acabou vencendo o América do México também. Ganhou, assim. Acho que foi 2-1, 3-2, não lembro agora. Mas eu pego muito uma comparação, tipo, Al-Ahly versus Esperance. O Al-Ahly é muito melhor que o Esperance. Mas são dois times nivelados por baixo. Não, são dois times muito abaixo, mas eu acho que tem uma superioridade bem maior. Mas é o pior time de cada grupo. A gente tá comparando o pior time. É que eu acho que o Al-Ahly, por exemplo, se ele pega um Inter Miami, ele pode dar um trabalhinho maior do que, por exemplo, se a gente coloca o Esperance no grupo do Palmeiras, é o saco de pancada de todo mundo. A gente tem que esperar ali os jogos pra acontecer, né? Dá pra cravar aqui então Palmeiras e Porto. Palmeiras e Palmeiras. Eu acho que Palmeiras e Porto. Eu acho que o Palmeiras pode surpreender e ganhar 2 jogos e empatar o primeiro ali contra o Porto. Lembrando que o goleiro do Porto é o goleiro de Portugal, Diogo Costa. Goleiro. Mas será que muito difícil de fazer o gol nele. Mas será que não sai? Porque abriu a janela, né, pro Super Mundial. Não sei se já fechou ela. Eu acho que nenhum time... Acho que poucos times vão perder jogadores agora. A maioria tá contratando pra depois do Mundial. Não sei. Por exemplo, acho que falaram muito de um Chelsea querer ele. Não sei, às vezes pega o Diogo Costa, pô. Pelo que eu vi, às vezes o Chelsea você quer vai tentar trazer pegar o Mike Maignan, o goleiro da França. O Maignan também, do Milan. Sim. Mas eu vi, tem algum clube inglês que quer muito esse Diogo Costa. Não sei se era o Chelsea ou o United, City. Pra sair agora pro Mundial é muito difícil, tanto é que falta uma semana pra começar. Sim. É muito difícil sair alguém agora. Então fechando o grupo A, Palmeiras em primeiro, na sua opinião? Palmeiras em primeiro, Porto em segundo. Na minha opinião, acho que vai ser Porto em primeiro, Palmeiras em segundo. E aí, grupo B, Atlético de Madrid, Botafogo, PSG e Seattle Sounders, o grupo mais desgraçado, da morte, né? Assim. Mas que eu acho que já os 2 favoritos é os PSG. O PSG, eu acho, a chance do PSG não classificar é só se mandar os reservas. Se der uma capaz folga de mandar ali, os reservas também. Acabou de ganhar a Champions, Sim. né? Mas eu acho que não vai mandar por conta que é um torneio novo. Pode ser a primeira vez que o PSG vai disputar. Não sei se vai disputar mais pra frente. Pode ser que não, pode ser que sim. Eu acho que vai porque a questão da UEFA não é nem que você precise ganhar a Champions, é a questão do ranking. E aí o PSG ele é o melhor time francês, então como você tem a questão dos países, cima, né? Ele sempre vai acabar indo por causa da questão da França. Mas acho que o PSG pode ser que ele mande os titulares pra tentar ganhar, bater, né? Um ano que perfeito, assim, pode-se dizer. Champions, Super Mundial, todos os títulos franceses. Quem sabe um Mundial no final do ano também, né? O Intercontinental. Acho que o Atlético de Madrid fica em segundo ali. Também. Que é um time... O jogo do Botafogo é contra o Atlético. É o jogo da vida do Botafogo. Botafogo, que vale pontuar,
é o time brasileiro que mais se preparou em questão de janela para esse Mundial. Anunciou o Arthur Cabral, vindo do Benfica, 15 milhões de euros. Pelo que eu vi hoje, segunda-feira, segundo o Fabrício Romano, fechou com o Joaquim Correa, da Inter de Milão. Bom jogador também. Outro centroavante. 2 centroavantes, acho muito mais. O Botafogo precisa, fora o Igor Jesus, que ainda não foi embora. Deve ir só embora depois né? do Mundial. Isso. 3 centroavantes, não sei muito se é uma... Acho que o Joaquim Correa ele também pode jogar de ponta esquerda, ponta direita ali. Mas que eu acho que a ponta direita, acho que o Arthur vem desempenhando um bom papel. Sim. Fugiu o nome agora. O Arthur Cabral, titular absoluto. Tem a briga com o Igor Jesus. Pra tirar o Igor Jesus é difícil, né? E o jogador que acabou de chegar também tem que ser muito acima. Então, mas eu acho que mesmo com contratação ou sem contratação, eu acho que o Botafogo vai acabar ficando pelo caminho mesmo, não tem muito o que dizer. PSG em primeiro, Atlético em segundo? PSG em primeiro, Atlético em segundo. Pode ser. Puxar o grupo C ali. Só pra finalizar, a esperança do Botafogo é justamente o fato que o Botafogo estreia contra o Seattle Sounders, então estreia com um time mais fraco, e aí vencendo pode ser que dê alguma confiança, pelo menos pro segundo jogo e pro terceiro jogo, que são contra os dois adversários mais difíceis. Você ganha, eu acho que tem que ser um resultado largo contra o Seattle Sounders. Você pega ali o jogo contra o Atlético, você consegue... pelo menos segurar um empate. Você fecha a casinha, segura o empate, você tem a chance de empatar. Sim. De pelo menos ficar com 4 pontos ali, fechar o grupo e passar em segundo. Mas eu acho muito difícil disso acontecer. Acho quase impossível, mas quem sabe. Puxar o grupo C ali do Bayern de Munique, nosso também grande Bayern, Benfica ali, Auckland City do Austrália e Boca Juniors. Auckland City da Nova Zelândia. Representante da Oceania. Outro grupo fácil de prever, pra mim, passar Bayern e Benfica. O Boca tem camisa, mas não tem time. É fraquíssimo o Boca. Tem camisa, há 20 anos não faz nada, fraquíssimo. Chegou na final contra o Fluminense, não se sabe como, porque todo respeito... Passou nos pênaltis em todas as fases. Todas as fases. Chega na final, quase arranca ali um empate para ir para os pênaltis de novo, mas não consegue, né? E o Bayern, favorito ali na Alemanha, ganhou tudo. Chega na Champions eliminado cedo, mas ainda assim é o Bayern. E o Benfica, que não é um time fraco, não. É um time bem dá pra cravar também, né? Bayern, Benfica, Boca e Auckland. Auckland saco de pancadas, obviamente. Não, lógico, não tem... Absurdo. Se o Auckland conseguir um empate, é milagre. Acho que esse é o grupo um dos mais desequilibrados ali. E aí vamos pro grupo D, acho que é o grupo que tá na boca de todo mundo, né? Sim. Chelsea, querido Chelsea, que se reforçou muito de lá pra cá, todo ano contrata um monte de jogador, vai ter o Estevão depois do Mundial. Quem sabe chega amanhã também, grande goleiro. Nosso querido Flamengo, o Los Angeles e aí o Esperance, que é da Tunísia. Também podemos cravar aqui que vai ser o saco de pancadas do grupo. Chelsea em primeiro? Chelsea em primeiro. Ganha os 3 jogos? Eu acho que o Flamengo pode surpreender, cara. Será? Pegar ali um empate, ele não sei se ganha, mas eu acho que um empatezinho... A defesa do Flamengo é muito arrumada, né? Tomou pouquíssimos gols depois do Carioca. É que o Flamengo ele vive muito altos e baixos, né? Esse é o problema. Você pega na Liberta, vai mal, no Brasileiro vai bem. Não tem, é uma incógnita muito grande esse time do Flamengo, não tem muito o que dizer. Eu acho tem uma contratação muito boa que é o Jorginho, mas pode ter a saída do Gerson. Gerson que também sai depois do Mundial, né? Eu acho que, dependendo, pode até sair antes, cara. Porque estão falando que o Zenit pode ser que pague a multa rescisória de 25 milhões. Já não tá mais no controle do Flamengo ali, né? Então anunciaram complicado. Recentemente que pode ser que o Zenit pague. Queria parcelar, o Flamengo falou que não. Então pode ser que já pague de primeiro, o Gerson já saia. Que é uma perda muito grande pro meio campo do Flamengo. Vai ter o Jorginho ali que pode recompor. Mas não tá entrosado com o time, né? Então, primeiro ele vai estrear no Super Mundial, então... Eu acho que pode arrancar ali um empate por conta que a defesa do Flamengo é muito boa. Mas eu acho que... eu acho muito difícil. Acho muito difícil o Chelsea também... o jogo do Flamengo... Não ganhar um jogo, né? É mais ou menos a questão do Palmeiras, né? O Palmeiras vai ter ali a sua final, basicamente, para classificar no grupo contra o Miami, talvez contra o Al-Ahly. E o Flamengo vai ter a sua final ali dentro do grupo contra o Los Angeles. Eu acho que é o time mais ameaçador ali pro Flamengo. É um time que não dá pra gente inferiorizar, porque o campeão
americano, se eu não me engano, ganhou com a Champions aí nesses tempos, alguma coisa do tipo. É o melhor time, acho que é um dos melhores times, fora os mexicanos, da América do Norte. Da América do Norte. E aí é o jogo mais de igual para igual que a gente vai ter aí. Acho que sim. Puxar o grupo D ali dos... Não, mas quem passa? Quem passa? Chelsea Flamengo, Chelsea Los Angeles. Cara, é difícil. Eu acho que o Flamengo tem a chance. Eu acho que o Flamengo é o time brasileiro que mais pode surpreender. Só que eu não sei se... É difícil essa pergunta, mas eu acho que Chelsea e Flamengo. Chelsea Flamengo? Chelsea Flamengo. Eu acho que o Los Angeles pode surpreender. Tem o Giroud ali no ataque, muito bom centroavante. Reserva, inclusive. Se o Giroud é o reserva, imagina o titular. Acho que é o Boanga, que falam que é muito bom jogador. Dizem que é muito bom também, africano, se não me engano. Acho que pode até dar um trabalho, mas eu acho que o Flamengo ainda assim passa. Eu vou palpitar o Chelsea primeiro, pra mim, ganha os 3 jogos. Não tem muita dificuldade de Chelsea, não. Só sem entrar fraco, sem vontade. E eu vou de Los Angeles. Surpreende? Acho que o Flamengo, a questão do Flamengo é que ainda não me passa confiança vendo o Flamengo jogar. O Flamengo é uma coisa no brasileiro e é uma coisa fora do Brasil. Então esse Mundial aí é o que vai decidir. Também, um ponto que conta bastante é a questão das datas dos jogos. Então o Flamengo, ele estreia contra o Esperance, tem o time mais fraco para estrear, e ele termina contra o Los Angeles. Então o Flamengo vai decidir a vida contra o Los Angeles. Se o Flamengo ganhar, o Flamengo passa, eu acredito. Se o Flamengo empatar ou perder, já passa o Los Angeles, na minha opinião. Sim, sim. E aí, grupo E? Grupo E de Manchester City. Não. Perdão, River Plate, Urawa Red, do Japão, Monterrey, do Inter México, de Milão, e a Inter, a atual vice-campeã, né? O seu time favorito, Inter de Milão. Pô, amo a Inter, nossa senhora. O Inter já fez o Cauã sofrer aqui, quem acompanhou os últimos episódios está sabendo. Posso falar uma coisa? Eu acho que esse eu acho que a Inter pode ser que ela não passe. Você acha que o Monterrey, o River ou o Urawa tem chances? Eu acho que o Urawa não. O Urawa acho que é o saco de pancada de novo. Todo respeito ao futebol japonês, depois da época dos anos 80, 90 ali, que tinham grandes craques. Sim. Veio o Iniesta, que foi lá, não conseguiu fazer nada, morreu de novo. Então, acho que não tem chance. Mas, cara, o River é um time que treinado pelo Galhardo, não é... Desde que ele voltou, não é as melhores temporadas, não vive seus melhores momentos com o Galhardo. Eu também não acho tão forte, não, o River, assim. Não acho tão forte, mas cara, é um time que empata muito. É um time que segura muito o resultado. Quando você empata, ou você não perde, mas você também não ganha, né? Não, sim, mas por exemplo, o River pega ali o Urawa, ganha, pega uma Inter, empata, e pega o Monterrey, empata de novo. É sonhar demais. Não vai acontecer. Sei. Acho que o Monterrey acho que é um time organizado, é um time bom ali do México. A Inter vem muito baqueada por causa da final da Champions e também por perder o seu treinador. Também. Mas também vem se reforçando bem. Se eu não me engano, trouxe o Luiz Henrique, que Luiz Henrique, o ex-Botafogo, o Olympique. É porque é difícil de confundir, porque se a gente fala Luiz Henrique ex-Botafogo, a gente lembra do Luiz Henrique do Zenit. Não, sim, mas ele é outro Luiz Henrique. É outro Luiz Henrique, ex-Olympique de Marseille. Que também é muito bom jogador. Né? Mas eu acho que a Inter pode ser eliminada, cara. Acho que a Inter dos... É loucura. A Inter dos europeus eu acho que é o que mais pode ser eliminado. Junto do Porto ali. Na minha opinião, é loucura absurda. Quem você acha que passa? Dá seu... Como eu tô falando que a Inter pode ser eliminada, eu vou colocar. Você tem que honrar agora. Vou honrar. Monterrey, River e Inter terceira. Eu vou de Inter e Monterrey. Pra mim, o River é o que cai. Pode ser. Mas eu acho que a Inter pode... Cara, a Inter... Talvez Monterrey e Inter, não sei. Mas, cara, é que a Inter é um 5-0 do PSG. Baqueia, querendo ou não. O jogador... O Lautaro, por exemplo, que é campeão do mundo. Os caras, assim, graúdos da Inter, eles vão sentir. Mas... Você toma um 5-0, cara. Europeu é muito superior. Tem que acontecer uma tragédia no jogo pra algo sair errado. Você pega ali um 5-0, é um técnico novo. Mas é um 5-0 Às vezes vai querer testar. É que nenhum deles é o PSG no grupo, né? Não, sim. E aí... Os últimos grupos aqui, grupo F, Borussia Dortmund, Fluminense, uma Mamelodi Sundowns da África do Sul e o Ulsan Hyundai da Coreia. Esse, pra mim, olhando assim, é o grupo mais fácil de toda a Copa do Mundo de clubes. Sim. Se fosse outro brasileiro no lugar do Fluminense, dava até pra cravar que seria primeiro lugar. Como o Fluminense é o mais fraco ali dos times sul-americanos que classificou, dá pra gente dizer que ele passa em segundo. Eu acho que não é o mais fraco dos sul-americanos. Quem que é o mais fraco no sul-americano? Acho que é o Boca.
Boca não vem Não, sim, bem. dos campeões, eu acho. O Boca é o mais fraco de verdade mesmo. Não, sim. Dos que foram Dos brasileiros, pelo menos. Dos brasileiros é o mais fraco. Não sei, cara. O Botafogo acho que pode... O Botafogo não tem como ser. Cara, é que o Botafogo, agora ele tá voltando a jogar bem de novo, mas ele não é nem teve questão uma de futebol, baixa eu muito falo por grande, elenco cara. mesmo. Não, por elenco sim, o Botafogo A grande é melhor. contratação do Fluminense pro Mundial é o Soteldo. Não, é absurdo isso. Não tem mas, como. Mas você pega ali o Fluminense, cara, o Renato, desde que ele assume, ele vai bem. Não, é ajeitado, Ele é um time ajeitou mediano o time, né? ali pra bem, mas não é tudo isso, não. Não sei. E aí é o grupo mais equilibrado. Sinceramente, eu acho que o Borussia vai passar, porque os outros 3 times são bem inferiores. O Fluminense também. Todo respeito ao... Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Todo respeito ao Hyundai é carro, né? Vamos concordar Tem que tomar assim? cuidado, porque... eu acho que é o grupo que mais dá pra ter surpresa aí. Não sei. Eu vou cravar Borussia e Fluminense pelo tamanho, pela camisa. Mas uma Mamelodi, por exemplo, chegou na final da Champions Africana desse ano. Tirou, se eu não me engano, o Al-Ahly, o mesmo Al-Ahly que tem uma dominância na África. O Sam, eu acho que é bem capaz de ser o saco de pancadas mesmo. Mas é o time o time que sentir ali, mesmo sendo o Borussia ou o Fluminense, que são os 2 favoritos. Quem dos 2 sentir mais, eles podem tropeçar aí, quem sabe. Não sei, eu acho que vai ser Borussia e Fluminense ali fácil. Mas eu acho que não deve sair muito disso, não. Acho que é Borussia 9, Fluminense 6. Ou Borussia 7-7, empatou os 2 ali, não sei. Seria legal um empate ali, Borussia e Fluminense. Mas vamos pro grupo G? Grupo G, Manchester City, Juventus de Turim, Al Ain e Wydad Casablanca. O Wydad Casablanca do Marrocos, Al Ain dos Emirados Árabes. Outro grupo, cara, é impossível não dar Juventus e City. Se Juventus e City não passar, todo respeito. Se os 2 colocarem o Sub-17 ali, eles passam. Passa, não tem tranquilo. Como. Se os 2 não passar com todo respeito, já demite o técnico, impossível, já muda tudo. Acho que Guardiola, tchau. O grupo mais previsível de todos é esse. Não tem como. Tranquilamente. Eu acho que esse e o grupo H, o primeiro colocado, pelo menos a gente já tem, né? Real Madrid. Grupo H que conta com o Real Madrid, o RB Salzburg da Áustria, o Pachuca do México e o Al Hilal. Real Madrid e Al Hilal, né? Real Madrid e Al Hilal. Impossível também não ser nenhum dos 2. O Salzburg é um bom time, mas... é o mais fraco dos europeus. Não, sim. Mas é um bom time ainda. Acho que pode surpreender ele contra o Al Hilal. É um que, se tivesse no grupo de um brasileiro, é o que tinha mais chance de perder, até de tomar bastante gol. Não sei. Eu acho que é. Não é tão forte assim, não. Mas cara, é um time que sempre na Áustria ele é sempre campeão. Mas na Áustria não tem ninguém. Não, beleza, mas é sempre bate campeão. Às vezes na Champions surpreende uma vez ou outra ali, ganha de um grande. Passa. Acho que recentemente passou na fase de grupos com o City, com um grupo que tinha um graúdo. Agora eu não lembro. É fraco. Não, é fraco. Dos europeus é fraco. Pode ser aí que surpreenda. Pachuca é um time arrumadinho. Pachuca, se eu não me engano, ontem teve um amistoso. Pachuca e Al-Ahly 1-1. Mostra... Das duas, uma. Ou mostra que o Al-Ahly não é tão ruim. Não, o Pachuca é superior. Não. Ou mostra que o Al-Ahly não é tão ruim, ou mostra que o Pachuca é fraco. Ou talvez é naquele ritmo de amistoso também, né? Não dá pra esperar muita coisa. Fechamos os grupinhos. Al Hilal, fortíssimo Al Hilal, hein? Fortíssimo Al Hilal. Dos não europeus é o mais europeu. Você pega o meio campo, Linkovic, Savic, Rubem Neves. Ataque com Mitrovic ainda, né? Tá lá no Inzaghi. Acabou de sair da Inter pro Al Hilal. A zaga com Koulibaly, Renan Lodge. Sim. E João Cancelo, nosso tão falado João Cancelo antes, né? Goleiro Bono, muito bom goleiro. Bono, muito bom goleiro. Malcom no ataque. Malcom também. Pois é. Tem o Al-Dassari, que é um dos... Acho que é o melhor jogador da Arábia Saudita em si, que nasceu no país. O Lucas Inutilismo da Arábia. É o Lucas Inutilismo. E também a gente não pode deixar de citar o Marcos Leonardo, né? Marcos Leonardo. É o Marcos Leonardo. É o menino da Vila. Menino da Vila. Ele é o craque desse time aí. Eu acho que vai ser Real Madrid Al Hilal. Não tem mas muito eu o que acho falar. que um Salzburg ou um Pachuca pode ser que tire algum pontinho ali. Vamos ver como é que vai sair isso no papel, né? É. Na prática, né? No papel, todo mundo espera que os favoritos já estejam definidos. Sim. E aí, você quer fazer alguma projeçãozinha? Pelo menos até das oitavas? Acho que a gente pode puxar... Vamos tentar puxar primeiro um sul-americano que pode surpreender? Qual que é o nosso opinião? Qual que é ele? Eu acho
puxando assim pelos grupos, eu acho que o que tem a grande chance de passar é o Fluminense, mas eu acho que nas oitavas já cai. Acho muito difícil o Fluminense passar disso. O Fluminense, como que eu já falei, é o mais fraco dos brasileiros. Eu acho que, cara... Quem surpreende? Não é sendo clubista, não é sendo... Mas o Palmeiras, eu acho que... Cara, porque tem o grupo mais fraco. Tem um grupo fraco, você pega ali nas oitavas. O grupo mais fraco, que nem a gente falou, é o do Fluminense. Sem dúvida nenhuma. Tanto que a gente Só que é o mais nivelado porque todos os times ali dentro do grupo não são times tão bons assim. O Palmeiras, ele é, dos times brasileiros, dos times de fora da Europa, ele é um dos melhores times, em termos de elenco. E ele cai num grupo também muito acessível. Não, muito. O Porto é um bom time, mas nada fora disso. Fez uma disso. péssima temporada em Portugal. Fez uma péssima temporada. O Miami tem que ver se os caras vão querer jogar. Não joga bola. Não joga. Tem que ver se os caras vão querer, né? Se o Messi vai estar em um bom dia, o Suárez... Mas fora isso... O Ali que o Palmeiras também já enfrentou no último Mundial, venceu também. Sempre, né? Não foi campeão da África. Sim. Então o Palmeiras dá pra falar que o Palmeiras é um dos mais favoritos. Eu acho que é o que mais pode surpreender. E principalmente pegando... Cara, o Palmeiras você pega ali no Mundial, o último pelo menos, né? Que foi vice-campeão pro Chelsea, mas foi ali no detalhe. Foi ali naquela mão do Luan que ele tava meio pra trás, mas resvalou, pênalti, beleza. Mas se não é isso, você leva para uns pênaltis, você faz ali, o Palmeiras é um time que sabe jogar fechado. Nos pênaltis o Palmeiras não ia ganhar. Não ia. Mas um time que sabe jogar muito fechado e que você vai pegando ali no mata-mata. Que eu sempre bato no Palmeiras é a falta de futebol. Não, se o Palmeiras jogasse o potencial que tem para jogar, eu conseguiria cravar que o Palmeiras passaria em primeiro nesse grupo. Mas como não tem esse futebol todo... e um dos pontos também negativos pro Palmeiras, que eu acho, é que nem eu falei... O Botafogo, por exemplo, enfrenta com o Seattle Sounders na primeira partida. E a partida de estreia pesa bastante. O Flamengo também pega o Esperança. Então, os dois enfrentam os dois mais fracos do seu grupo de primeira. Sim. O Palmeiras já pega o mais forte, que é o Porto. E aí é o jogo que define a posição final. Porque se o Palmeiras vence, dá pra cravar que o Palmeiras vai ser primeiro. Se o Porto vence, dá pra cravar que o Porto também passa em primeiro. E aí, vindo do outro grupo, é muito melhor você pegar um Atlético em segundo do que você pegar um PSG, por exemplo. Não, sim, isso sim, mas, cara, pegando um Botafogo, a gente mesmo já falou, acho que o Botafogo não vai passar. Não passa. Não vai passar. O Flamengo... Muito difícil. Eu não coloco como... Eu acho que o Flamengo não cai, mas você já coloca o Flamengo podendo cair, né? Eu acho que pra gente finalizar de todos os brasileiros aqui, antes da gente fazer uma projeção maior dos mata-matas, dá pra cravar que o máximo que eles pegam é umas oitavas. Não quartas. Quem que passa até as quartas? Eu acho que o Palmeiras pode ser um time que... Eu acho que o Flamengo, se passar, e o Palmeiras, acho que são os times que podem pegar umas quartas ali. Você acha que o Flamengo é capaz de tirar o Bayern, por exemplo? Pega o Bayern? Porque a gente cravou o Flamengo como segundo, não passa. Sim. O Flamengo só tem chance realmente de ir às quartas se conseguir um primeiro lugar heróico. Mas vamos pensar na projeção de tese, de teoria mesmo, do que os times europeus vão ter mais chance de passar em primeiro e os brasileiros em segundo. Se o Flamengo passar em segundo, invariavelmente vai ser um Bayern. Não passa do Bayern, na minha opinião. É difícil. Pegando agora o Bayern é difícil, eu não tinha feito essa prospecção. E o Palmeiras passando em segundo pega um provável PSG. Também não passa. Será? Não passa. Cara, mas você tem que pegar o PSG. É que eu acho que o PSG vai mandar o time titular, mas se às vezes não manda... Não passa também. Futebol é muito superior. Cara, mas é um time fechadinho. O Palmeiras sabe jogar fechado, cara. Mas o PSG contra time fechado, ele tem mais chance de golear. Não, sim. Isso, gente pegando o time titular, né? Que é o que eu acho que vai mandar. Pensando no mata-mata, por exemplo, como é que você entra fechado e aí você toma um gol, como você busca o jogo? É muito difícil. Não, sim. Eu não acho que o Palmeiras tem chance. Talvez contra o Atlético de Madrid. São dois times que são parecidos ali taticamente, apesar da diferença. O Atlético de Madrid, a chance do Palmeiras passar, eu acho que é uns 45, 55. Pro Atlético de Madrid. Ah, tá. Não pro Palmeiras. Dos confrontos que tem em oitavas de final, é o mais provável de ter um brasileiro passando. Sim. Atlético, Palmeiras, acho que... Porque o Atlético é um time... O Simeone, ele até consertou um pouco isso, pode-se dizer, não né? É um time mais retranqueiro. Não é um time retranqueiro, mas ainda assim é um time isso, não acompanham o Atlético. É um time que se retranca muito. É um time que sabe se defender, mas o Palmeiras também sabe. Então, acho que pegando ali um Palmeiras Atlético, acho que o Palmeiras pode passar. Palmeiras PSG eu acho difícil, mas eu acho que... Eu acho impossível o Palmeiras passar do PSG. Pode ser que passe, não muito sei. Muito difícil. Mas eu acho que o Palmeiras é o time que mais pode surpreender, brasileiro. Pela facilidade ali do caminho, Sim. nem tanto pelo futebol.
E aí, para encerrar o assunto Copa do Mundo de Clubes, vamos fazer aquela projeção marota dos brasileiros. A gente já debateu aqui mais ou menos qual é o brasileiro que tem mais chance de ir longe. Sim. Vamos ver quem que realmente vai ter chance nessa nossa projeção, né? Palmeiras passando em primeiro ou segundo, Palmeiras contra Atlético ou PSG. Se pegar o Atlético, acho que passa. Certo. Acho que tem a chance de passar. O PSG, se o PSG for com o time titular, não passa. Se for com o time reserva, eu acho que tem a chance ali. Essa é a sua opinião. Minha opinião. Pra mim, o Palmeiras cai nas quartas contra qualquer um dos dois. Botafogo, se conseguir passar, pega ou Porto ou até mesmo o próprio Palmeiras. Ou Palmeiras. Palmeiras e Botafogo, eu acho que hoje o Palmeiras passa. Acho que o Botafogo... Seria incrível um Palmeiras e Botafogo ali, né? Eu acho que o Botafogo o mais impossível de ter. É um time que, depois da demissão depois da saída do Arthur Jorge, né? Sim. Eu não lembro o time que ele vai. Tá lá no Al-Rayyan do Qatar. Depois da saída é um time que cai muito no Carioca. Sim. Vem o Renato Paiva, que é um técnico fraco, mas consegue encaixar um bom... Tá jogando bem até às vezes. Mas eu acho que não passa nem da fase de grupos. Seria um sonho pro Botafogo passar nesses grupos aí. Eu acho que é o mais difícil. Infelizmente vai acabar caindo. Grande Flusão. Flamengo, que se passar, pega o adversário do grupo C. Se passar em primeiro, dá pra cravar que pega o Benfica. Se passar em segundo, pega o Bayern. Vamos concordar, vai pegar o Bayern. E vai perder. Dificilmente vai perder. Não passa. Pra você já não passa nem da fase de grupos, pra mim acho que passa, né? Agora pegar o nosso grande seleção do Flusão. Cara, o Fluminense, se fosse qualquer outro time brasileiro, dava pra cravar que ia bem longe, hein? Mas como é o Fluminense, vai cair cedo. Não cai cedo. Eu acho que segundo pega a Inter, não tem chance, eu acho. E se passa em primeiro, pega um Monterrey River, que é mais equilibrado, mas também é inferior. O Fluminense é inferior. Não, sim. Acho que o Fluminense, acho que não... É o brasileiro que... É a maior decepção de grupo de um brasileiro. Certo. Porque você põe qualquer outro brasileiro, que nem você falou, você pega a Inter em primeiro, dá um jogo ali talvez, você pega os outros dois, é superior, Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Mas como é o Fluminense, a gente coloca o Fluminense como qualquer um dos outros times que pegar, é o inferior. Então é o patinho feio ali, né? Que pode surpreender, mas eu acho que não. Lógico. Difícil. E aí a gente já... Colocar o campeão, você acha? Fechando nas oitavas, a gente já praticamente cravou que nenhum brasileiro vai passar ali pras quartas. Difícil. Campeão, quem você quer que seja o seu campeão? Assim, hoje... O meu campeão? Vai ser o PSG. Hoje é difícil de não cravar o PSG. Se mandar o time titular, não tem como. Cara, eu vou assim. Eu gostaria muito de ver uma final PSG e Real Madrid. Acho que é a final que eu mais gostaria de ver. Eu acho que pelo que você falou, acho que o Real não chega. Porque... Você falou que talvez o Xabi Alonso vá mesclar, então, vá alternar, tem esse né? ponto, então... mas a menos que o Real Madrid consiga encorpar rápido, é um dos times que mais tem potencial ali pra jogar muita bola na mão do Xabi. Sim. E aí tem grande chance de ir pra final. Ao contrário, por exemplo, do City, que não fez uma temporada boa. O Bayern também, o Bayern é bem capaz também de ir pra final. A gente vê um Bayern PSG, um Bayern Real, quem sabe. O Bayern a gente pega muito, ele foi muito bem na Alemanha. Sim. Chega na Champions, foi muito mal. Eu não acho que foi muito bom. Foi mal, cara. Não... Beleza, cai pra Inter, mas a Inter tava muito embalada. Não, tava, mas você pega ali também o Bayern, nas fases de grupos, pelo menos da Champions, não teve um grande jogo assim do Bayern. Na fase de grupos, ele começa nas oitavas ou pega ali o... Não, se eu não me engano, o Bayern passou direto. Não passou direto, o Bayern passou em 12º. Mas também chegou longe, foi a primeira temporada do Kompany. Sim. É um time relativamente novo, então vai vir mais encorpado para essa temporada. Eu acho que é um dos favoritos, sim. Talvez atrás do Real Madrid, talvez obviamente atrás do PSG pelo futebol. Sim. Acho que o Bayern ele tem como um grande destaque, né, o Kane Musiala, que pode decidir muitos jogos. O Kane Musiala e o Olise. E o Olise também, muito bom jogador. O Olise é o craque do time ali. Mas eu acho que esses dois, acho que fica mais nesses dois. Kane e Musiala, acho que pode decidir muito. Mas não sei não, acho que a final... A final que você PSG queria? E Real. PSG e Real? PSG e Real. Acho que seria a melhor final também. Acho que vai também. ser a mais fácil. PSG vem sendo o melhor time do mundo hoje. Sim. Bom, a gente não sabe mais ou menos como que vai ser essa Copa do Mundo de Clubes, né? Porque a gente não espera como os times de fora vão chegar. Sim. O que a gente sabe é que os brasileiros vão chegar com muito foco. Sangue nos bastante olhos. Focados em
tentar ir o mais longe possível, principalmente Sim. pela questão do dinheiro, do marketing e tal. Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Fluminense, todos fizeram uma festa gigantesca no embarque dos Sim. seus jogadores. E aí fica a esperança, né, de quem sabe um brasileiro conseguir uma zebra histórica, pelo menos ganhar de um europeu. Acho que ganhar, acho que pode acontecer, cara. O Palmeiras não acho Palmeiras que e Porto, nada sim. isso assim. Mas no mata-mata, por exemplo, No quem mata-mata, sabe? quem sabe. Mas é difícil também. E aí fica a dúvida aí também para vocês, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, quem será que vai ser o brasileiro aí que vai chegar mais longe? Quem será o campeão dessa Copa do Mundo de Clubes? É a primeira edição, a próxima edição é só em 2029, então é tudo muito novo, ninguém sabe o que esperar, basicamente, mas eu espero que seja um grande torneio. Né? Começa dia 14, inclusive, né? Inter Miami ao Ali. Isso, no sábado. Sabadão. Domingo, a gente vai ter uma programação inteira ali, como se fosse uma Copa do Mundo de Seleções. Sim. São 4 jogos por dia. É jogo o dia inteiro para você assistir. É um grande teste da FIFA também para a Copa do Mundo no ano que vem. Sim. Que também vai ser nos Estados Unidos. Mesmo formato também, né? Que já mantém, mas aumentou os grupos, né? Sim, é um grande teste em termos de logística, eu tô falando assim. Sim. Estados Unidos também se mantém presente como sede. É que vai ser Estados Unidos e vai ter alguns jogos aqui também. Estados Unidos, México e Canadá. Qual Copa que vai ter? Vai ter alguns jogos que é em outros... Na América do Sul vai ser 2030. Vai 2030, ter é verdade. um jogo na Argentina. China, Uruguai e Colômbia. Não, Argentina, Uruguai e Paraguai. Paraguai, Isso. Confundi. Bom, estamos terminando aqui mais um episódio do Apito Inicial. A gente falou bastante aqui da Copa do Mundo de Clubes, da Nations. A gente agradece a sua audiência, a sua visualização, seja no YouTube, seja no Spotify. E é isso. A gente encerra, a gente torce bastante para que os brasileiros consigam chegar longe. Antes de encerrar, semana que vem, surpresa boa pra gente, né? Nossa, pode vir, próximo episódio. Dá pra gente falar aí que vai ser um episódio de dar asas. Dar asas pra nós. Se Deus quiser. Mas fica aí na expectativa por enquanto. Se você estiver ouvindo até o final agora, pode ter certeza que o próximo episódio vai ser o nosso melhor da história, com certeza. Sim. Um abração aí pra você que tá nos assistindo, nos ouvindo. A gente se despede por aqui. Um abração, meu amigo Cauã. Um abraço, boa noite aí, pessoal. Até a próxima. E é isso. E é isso.